Família, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre tráfego pago para e-commerce de semijoia. Vou trazer aqui alguns resultados do e-commerce de semijoias que eu acabei pegando como cliente aqui no mês de abril. E eu vou mostrar para vocês o que vem dando certo, o que não está dando certo, em estilo de campanha, estrutura de campanha. É um e-commerce que a gente começou a rodar tráfego ali no meio de abril, mais ou menos. Pode perceber aqui, já tô até filtrado, ó, dia 1 de abril até dia 30 de abril. A gente investiu em abril R$272 e a gente teve de venda 1.257, tá? De início, esse cliente, ele tinha falado para mim que ele queria gastar no máximo R$1.000 por mês em anúncios. Só que, cara, como o resultado começou a ficar muito interessante, ele começou a abrir mais a mão e agora vocês vão ver o tanto que a gente tá gastando aí nos últimos 30 dias. Gastando não, né? Investindo. E o que a gente fez aqui de início, tá? Pode perceber que a gente tinha apenas 3 campanhas rodando aqui de início. Eu tava tentando entender se o que iria dar mais certo seria campanhas ABO. Pode ver que tem duas ABO aqui, ó, ABO e ABO, e tem uma campanha aqui CBO. Então eu tava tentando entender o que iria dar mais certo, porque eu foquei em 2 campanhas ABO ao invés de 2 CBOs, por exemplo, porque eu já tinha visto algumas campanhas que ele tinha rodado no ano passado, por exemplo, e o ABO já tinha performado nessa conta de anúncios. Então, como eu já tinha um certo direcionamento, eu acabei pegando parte da verba e colocando, a maior parte da verba colocando nessa questão do ABO em si, tá? Aqui a gente tem público de interesse, tá? Em ambas as 3 campanhas a gente colocou um público de interesse. Ele vende tanto atacado quanto varejo e a gente direciona, né, exatamente o possível cliente. Aqui a gente dá as informações para o Facebook com o Advantage ligado, tá? Então pode perceber que o ABO a gente investiu 129 aqui no primeiro mês e saiu aqui 952 nessa campanha. Nessa outra a gente investiu 69, um pouquinho menos, e saiu 0. Então teve essa campanha que saiu 0 aqui. E na CBO a gente investiu 73 e vendeu 304. Então de primeira aqui eu tava conseguindo observar que esse ABO, que é a primeira, estava indo muito bem. Vou colocar para o segundo mês, que é o mês de maio, vocês vão ver que a quantidade de campanhas aumentou, vocês vão ver que até o orçamento aqui também diário também aumentou, ó. Mês de maio, a gente já pula para 3.400. Por quê? Porque nos primeiros dias já tava dando muito certo. Então a gente começou a aumentar a verba tanto verticalmente, ou seja, a gente começou a aumentar a verba direto na campanha. Então essa daqui, que no mês passado investiu 200 e pouco, nesse mês aqui a gente já pulou para R$1.000 por mês, tá? Nessa outra aqui que também já estava rodando, também pulamos para R$1.000 por mês. E a gente aumentou até na própria CBO em si, também aumentamos para R$28 por dia, que deu 708 no mês. E além disso, a gente criou novas campanhas, 2 novas campanhas em CBO. Nossa, Lucas, mas você tinha 2 ABOs que tinham ido melhor do que as CBOs, e daí você resolveu colocar 2 CBOs aqui, em vez de focar na ABO, é porque no começo desse mês de maio aqui, essa campanha CBO, que era que estava um pouquinho pior no mês anterior, que é o de abril, não pior, foi bom, só que a ABO tinha sido melhor, né? Essa CBO aqui, ela começou a ir muito bem já no começo do mês. Aí eu falei, vou meio que equalizar aqui, colocar metade CBO e metade ABO. E foi exatamente o que eu fiz, né? Deixei essas 3 aqui CBOs e deixei essas 2 ABOs, aumentando o orçamento diretamente nas ABOs. E daí o orçamento para cada, pode ver que eu investi 2.000 no total em ABO, enquanto em CBO foi menos do que 2.000, 1.200 mais ou menos. Então em investimento a gente acabou colocando mais nas campanhas ABOs em si. E vamos ver como é que foi o resultado de cada uma delas. Essa daqui que já estava rodando, né? Que foi a primeira que a gente acabou fazendo e tudo mais, investimos 1.000 nessa, não vamos ver o geral, né? O geral foi investido 3.400 para vender 32.000. Muita gente acaba questionando esses resultados, impossível, você acaba mexendo nos códigos, você é um hacker que você está mentindo para toda a internet mundial. Só que, gente, aqui a gente tá falando de produto físico, vamos começar por aí, não é infoproduto, então o ROAS de infoproduto ele sempre é menor, não tem como chegar no resultado de infoproduto desse jeito. Além disso, é atacado, então pode ser que eu coloque R$50 e saia uma venda de 5.000. Pô, eu já fiz o mês. Imagina, se eu coloquei R$50 aqui, saiu uma venda de 5.000. Como é atacado, a pessoa pode colocar um monte de item no carrinho. Além disso, a gente tem a questão também aqui de maio ter sido o Dia das Mães. E, cara, pra quem vende produto físico, joias principalmente para Dia das Mães, vocês sabem que tem ali a questão da sazonalidade também, que vende mais e tudo mais, beleza? E a gente consegue observar aqui, então, investimos 3.000 e saiu aqui 32.000. Lembrando que existe o custo da peça, né? Isso aqui não é lucro.
muitas vezes acaba bugando também, comparando com o infoproduto, porque o infoproduto normalmente a maior parte do dinheiro vai pro bolso. Aqui não, aqui a gente tem o custo também da produção e tudo mais, então isso aqui não é 100% de lucro, tá? A gente pode colocar, sei lá, 20 mil aqui seja talvez lucro deles, tá? Então, 20 mil tirando o tráfego pago também, não é... E daí, nessa primeira campanha aqui que a gente investiu 1.000, que ela já estava rodando, né, no mês anterior, a gente consegue observar que a gente fez uma total de venda de 9 mil. E daí, na segunda campanha, que foi investido 1.000 também, a gente vendeu 9 mil também. Então, a gente consegue... Deixa eu até colocar aqui, ó. Dá pra, ao invés de arrastar pro lado, só ver aqui, ó, direto na aba, né, ó. 1.000 investiu 9 mil também. Nessa outra aqui que era a CBO, investiu 700 e saiu 9 mil. Perceba que eu falei pra vocês que a CBO começou a ir bem? Então, é exatamente o que a gente tá vendo aqui, ó. Investiu, foi quase um ROAS de 10 vezes, mais de 10 vezes, né? Aqui foi um ROAS de 9, porque colocou 1.000 e saiu 9. Aqui colocou 700 e saiu 9 também. Por isso que eu coloquei essas outras duas como CBO, que foram as campanhas novas. Aqui a gente investiu 200 e saiu 900. E aqui a gente investiu 200 e saiu 3.600. Eram campanhas que eu tinha acabado de fazer. Perceba que nos últimos 30 dias, deixa eu tirar aqui, ó, nos últimos 30 dias a gente já aumentou mais um pouco. A gente ainda não acabou o mês de junho, mas a gente já aumentou. Olha só, mês de maio inteiro foi 3 mil. Nos últimos 30 dias já pulamos para 5 mil. E o resultado total até o momento está sendo de 5.552 nos últimos 30 dias e o faturamento de 30 mil. Perceba que a tendência é, quanto mais você vai colocando dinheiro, mais o ROAS vai diminuindo. Mas isso não necessariamente quer dizer que o lucro vai diminuindo. Porque lá no começo, ó, pode perceber, vou até voltar lá no primeiro mês, que é o mês de abril. O ROAS é o tanto que você coloca mais no bolso, né? Lá no mês de abril, a gente colocou, por exemplo, 270 e saiu 1.200. O de abril não foi um ROAS tão gigantesco quanto o de maio. O de maio, por exemplo, a gente colocou 3 mil... e saiu 32 mil, né? Mas por conta de datas, sazonalidade e tudo mais. Nesses últimos 30 dias, tá mais ou menos os mesmos 30 mil, só que com 5 mil investido. Então eu tô aumentando a verba e tô faturando mesmo que o mês passado todo. Mas porque o mês passado a gente teve o Dia das Mães, igual eu mencionei. Imagina num cenário onde eu coloco R$1.000... Pausa rápida aqui para você deixar esse like, pô, deixa esse like, poucas pessoas mostram, né, as estruturas, eu vou falar no final do vídeo a estrutura que eu tô usando, poucas pessoas mostram os resultados na prática mesmo, então deixa esse like, se inscreve aqui no canal e ó, tem o link na descrição para você que quer ser nosso cliente, às vezes você tem uma loja aí e-commerce e quer que a gente faça o tráfego, tá o link na descrição, ou se você quer, já tá fazendo o seu próprio tráfego e quer fazer uma mentoria, uma consultoria individual, apenas eu e você totalmente personalizada, o link tá na descrição também. Olha o feedback desse mentorado que a gente acabou atendendo na semana passada, que bacana. Ó, vou até desenhar mais pra baixo aqui, ó. Coloquei R$1.000 e saiu 15 mil. Esse é um cenário, saiu 15k. Aqui nesse cenário, eu tô com ROAS de 15, ou seja, 15 vezes mais do que eu coloquei. É óbvio que, igual eu mencionei, existe o custo da produção, existe um monte de coisa e esse é um cenário hipotético. O que é melhor? Eu ter um ROAS de 15 vezes ou eu ter um ROAS, nesse caso aqui, que eu tô tendo, de 6 vezes? Coloquei 5 e saiu 30, 6 vezes mais. O que é melhor? Nesse caso, obviamente o melhor é você ter um ROAS menor. Ou seja, no exemplo que eu tô tendo aqui, que é o que eu tô fazendo pro meu cliente, a gente pôs 5 e saiu 30. É um ROAS de 6, é 6 vezes mais. Só que olha o tanto que ele tá colocando no bolso, né? Ó, se eu tirar 15k, tirar os 1.000 investido, vai sobrar 14, isso tirando o custo da produção e tudo mais. Então aqui sobrou 14. Agora, nesse exemplo que é o do meu cliente, a gente colocou 5 mil, 30, se eu tirar 30 de 5 mil, vai sobrar 25, ao invés de 14. Se eu tirar o tanto que eu faturei, né, 30, menos o tanto que eu investi em tráfego, sobra 25 mil. É melhor você ganhar 14 mil com um ROAS de 15, ou é melhor você ganhar 25 mil com ROAS de 6. Cara, quanto mais lucro no bolso, melhor, né? Essa é a questão. A gente não precisa se apegar tanto ao ROAS. Tem muita gente que acaba não aumentando o orçamento, a verba que tá colocando, porque não quer descer o ROAS. Mas saiba que uma coisa é certa. Quanto mais verba você colocar, quanto mais dinheiro você colocar, a tendência é o ROAS ir diminuindo. A gente sair de um ROAS de 10, nesse caso aqui, para um ROAS de 6, só que com mais lucro no bolso, né? Com mais grana no bolso em si.
Então saiba que sempre quando você aumentar o orçamento, o ROAS vai diminuindo, tá? Quais são as estruturas que eu tô rodando, né? Que é o que eu falei pra você que eu ia mencionar lá no começo do vídeo. Tanto a ABO, CBO, a maioria delas está numa estrutura 1, 1, 3. Ou seja, a gente tem uma campanha, um conjunto de anúncios e 3 criativos aqui. Tem alguma CBO, não sei se é essa ou se é essa nova, que tá em 1, 1, 1. Todas elas, o público tá com interesse. Tem uma aqui que também ela é essa nova aqui que eu fiz, ó. Essa ABO nova aqui que eu fiz, ela é uma ABO de público quente. Então, conforme foi tendo dado no Pixel e tal, eu falei, vou colocar, já tá na hora da gente fazer uma campanha específica para público quente. Ó, investiu 500 e saiu 4.000, quase ROAS de 10 também, na verdade ROAS de 7,86, mas é uma campanha que eu comecei agora também, um pouquinho, gastou só 500, então ela gastou muito menos e é uma campanha mais nova, mais recente em si, né? Então você percebe que o que a gente tá fazendo aqui na prática, né, para esse e-commerce como um todo, é aumentando o ecossistema de campanha. A gente começou com a ABO mais CBO também. A gente viu que o CBO deu certo, assim como o ABO. Então a gente aumentou mais um CBO, aumentou outro CBO, aumentou mais um ABO. Então a gente está aumentando o ecossistema de campanhas, consequentemente, com mais criativos rodando, o nosso ROAS vai diminuindo, porque é natural, conforme a gente for colocando mais dinheiro, a gente ter um ROAS diminuindo, mas o nosso lucro no bolso, o nosso faturamento, tirando o tráfego investido, ele vai aumentando, ele vai sendo cada vez maior, porque a gente está conseguindo ter um ROAS positivo aqui, no caso desse cliente como um todo, né? Tem muita gente que fala que a ABO não funciona mais, mas vocês viram ali nas minhas campanhas que eu tô rodando tanto a ABO quanto o CBO. Tem muita gente que fala que público de interesse não funciona mais, mas vocês viram ali que a maioria dos meus públicos são de interesses, tem um ou outro ali aberto. Então, rapaziada, toma muito cuidado com essas regras que passam aí na internet, porque não existe regra fixa para tráfego pago. Existe o que é melhor para você, na sua conta de anúncios, por isso que você tem que testar, beleza? Deixa esse like aí, se inscreve no canal e mais uma vez, WhatsApp para você ser nosso cliente ou para fazer uma mentoria, consultoria individual de tráfego para a gente escalar a sua estrutura de tráfego em si, tá aqui na descrição. Clica aí e vem falar com a gente.